Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu converso com Alan Paiotti, CEO da Guardia Aqui, sobre a expansão da empresa. Alan, a gente falou no último bloco sobre a origem da empresa no Brasil e você terminou falando um pouco sobre os mercados que a Guardia Aqui tem potencial de atuar. Eu queria que você me falasse mais especificamente quais são os planos de expansão da empresa. Os planos de expansão do Guardia Aqui, eles, na verdade, eles têm ainda na sua essência uma leitura de que esse setor ainda está tentando se inserir na sociedade brasileira. Portanto, ele é um plano que a gente entende que está andando à frente da geração da demanda que a gente está enxergando em cada um dos novos mercados que a gente entra. Por uma questão de logística operacional e de racional de crescimento, e aí envolve como é que a gente expande o conceito através de ações de marketing e o próprio deslocamento da nossa equipe operacional, nós estamos focando no Sul e Sudeste nesse primeiro ciclo de expansão que vai aí até 2020 e 2021. Vocês querem ter quantos galpões até? O plano é chegar a alguma coisa entre 45 e 50 unidades ali por volta até 2021. E o investimento previsto em cada um deles? O investimento previsto em cada uma dessas unidades vai aí entre 20 a 25 milhões de reais. Né? Então isso é isso que projeta um número que eu sempre que me perguntam qual é o montante que está envolvido nesse plano de expansão, que pode chegar perto de R$1 bilhão. Né? Essa é a projeção olhando à frente, considerando o que a gente já fez até agora para chegar aí nas 21 unidades e o que a gente tem pela frente de oportunidades por fazer. O foco está nas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio, então esses são os nossos mercados prioritários, a gente não vai deixar de atuar com vigor nesses mercados, mas a gente entende que esse conceito de self-storage ele também é uma realidade em outras cidades, em outras grandes cidades. Então, como o conceito aqui nasceu um pouco diferente dos Estados Unidos, onde lá o self-storage nasceu nas áreas rurais ou áreas de menor quantidade de habitantes, né? É aquilo que a gente está acostumado a ver nos filmes americanos, aqueles antigos predinhos que pareciam pequenas garagens, ao ar livre. Aquele é o conceito original do self-storage, mas aquele conceito já passou por pelo menos 4 ou 5 evoluções, tá? Até chegar nos últimos 15 anos nos Estados Unidos nas grandes cidades. É aí que ele chegou em Nova York, chegou em Miami, chegou em Los Angeles, nessas grandes cidades. O Brasil, por uma questão de característica sociodemográfica, inverteu esse processo e começou nas cidades grandes. Né? Então o conceito está sendo implantado e disseminado nas grandes cidades e o Guardia Aqui foi quem começou a levar essa bandeira para cidades que a gente chama de secundárias. Né? Não que elas sejam pequenas, mas Campinas, no nosso conceito, é uma cidade secundária em comparação com uma cidade como São Paulo. Né? E a ideia é levar isso para as grandes capitais do Sul e Sudeste e cidades secundárias ao longo desses próximos anos. Quais são as grandes barreiras? Sem dúvida nenhuma, a grande barreira é o conhecimento. As pessoas não conhecem esse mercado. As pessoas não conhecem e as pessoas tendem a associar o conceito do self-storage ao antigo guarda-móveis. Né? O guarda-móveis, para quem não conhece ou não associa, é aquele serviço onde você vai mudar de casa ou você vai mudar o teu escritório de um lugar, você contrata uma transportadora, mas você não quer levar tudo de uma vez. Então você precisa de um espaço para guardar, a transportadora ela te vende um serviço de guarda dos seus bens por um tempo determinado. Né? Aquilo de fato é um serviço por uma série de características, mas a mais principal é de que a empresa transportadora ela guarda isso um galpão dela próprio, você não acessa ele quando você precisa, e ela, na verdade, assume a responsabilidade pela guarda dos seus bens. O que é bastante diferente do conceito de self-storage. O conceito de self-storage é um conceito de locação. Você, na verdade, aluga um espaço no tamanho que você acha ideal para guardar o que você precisa e você é quem sabe o que guarda lá dentro. Você é quem tem a chave, né, do cadeado que acessa o seu espaço. Então, o operador de self-storage, o Guardia Aqui, por exemplo, sequer sabe o que você tem lá dentro. Existem restrições contratuais de que você não pode guardar coisas ilegais, ou inflamáveis, ou perecíveis, mas de fato nós não sabemos o que você guarda lá dentro. Mas eu posso entrar a qualquer hora do dia? Como é que funciona isso? Por uma questão prática, eu diria assim, não é 24 horas por dia, porque não existe demanda, e quando a gente tem alguma demanda, a gente atende isso. Por exemplo, nós temos uma unidade que a gente chama de Liberdade, no centro da cidade de São Paulo, ali na região do Glicério, que recebe muitos containers à noite, porque os nossos clientes são aqueles clientes, ali os lojistas da região do centro, da 25 de março. Então, quando eles têm algum container de madrugada, a gente tem lá uma equipe preparada para recebê-los. Mas, na prática, a maioria dos clientes não precisa disso. Então, a gente trabalha com horas, um horário comercial que a gente chama de estendido, normalmente aí das 7 da manhã
até umas 7 ou 8 da noite, dependendo do local, inclusive nos finais de semana, inclusive sábados e domingo também com horários variados, dependendo da região, naquilo que o cliente precisa. Você falou que nos Estados Unidos nasceu nas áreas rurais e depois foi para os centros urbanos. Aqui nasceu na cidade e está indo agora para a área rural. Mas qual que é a diferença dos dois mercados? O que se guarda nas cidades, o que se guarda no centro, nas cidades mais rurais, nas áreas mais rurais? Quais são as diferenças entre esses mercados? Isso que é curioso, né? Porque a conclusão que a gente chegou depois de analisar isso, porque a gente está tentando fazer um perfil sociodemográfico dos nossos clientes para entender como é que a gente pode endereçar melhor essa proposta de produto para eles. E o curioso, assim, se eu comparar São Paulo com, por exemplo, Ribeirão Preto, né, o curioso é que as pessoas guardam essencialmente as mesmas coisas. Grande parte do que é guardado no self-storage é mobília. Então, seja porque uma família está fazendo uma reforma e precisa liberar um espaço para isso, seja porque os escritórios vão se movimentando, né, e vão mudando e precisam guardar aquela cadeira, as mesas que não têm um espaço enquanto não estão sendo utilizadas. Mas esse uso se expande e ele é comum nas várias cidades em que a gente atua, né? Então você tem, além da mobília, você tem muita guarda de estoque, né? Então muitos franqueadores, por exemplo, usam unidades de self-storage para guardar esse seu estoque, aquele estoque regulador. Você tem muitos advogados, escritórios de contabilidade que usam o self-storage para guardar pastas, arquivos, processos, coisas desse tipo, né? Você tem profissionais liberais ou profissionais, por exemplo, encanadores. A gente tem casos de encanadores que guardam seus ferramentais lá. Então vão de manhã, ferramentais mais pesados, né, que vão lá de manhã, pegam na sua van, na sua picape e colocam aquilo que eles precisam para aquele trabalho do dia e voltam à noite para guardar o que podem ou o que precisam. Então é um uso muito variado e que essencialmente ele está ligado à atividade das pessoas. E quanto custa para guardar? Esse é um preço que varia por praça, como é um negócio de locação, é um negócio que está intrinsecamente ligado ao mercado imobiliário local, né? Então eu vou dar duas referências, né? O preço médio em São Paulo hoje, e eu digo médio porque um box de 1 metro quadrado tem um preço por metro quadrado maior do que um box de 30 metros quadrados. Existe uma certa diferenciação. Mas na média em São Paulo se pratica um preço na casa dos 65 ou 70 reais o metro quadrado, eu diria em grandes números. Se você comparar isso com Ribeirão Preto, por exemplo, esse número cai para a casa dos 60 reais. Né? O Rio de Janeiro, um pouco mais caro, talvez o Rio de Janeiro hoje operando a 80, 85 reais, apesar de toda a dificuldade que o mercado local do Rio tem enfrentado. E geralmente vocês constroem, são donos da área ou vocês alugam? Como é que funciona essa? Não, a gente essencialmente, salvo raras exceções, a nossa estratégia é de aquisição dos imóveis. Então a gente compra, ou já fizemos as duas coisas, ou a gente compra um terreno e constrói, como a gente fez em Ribeirão Preto, como fizemos em Belo Horizonte, como estão fazendo uma nova aqui na Marginal Tietê, ali na entrada perto da Dutra, que vai ser uma operação icônica para a gente, porque ela foi desenhada para realmente mostrar todo o conceito do self-storage. Eu acho que o mercado paulistano vai ver isso em mais 2 ou 3 meses, quando a gente estiver abrindo essa unidade. Ou a gente compra prédios e reforma, né? Depende da característica do mercado local. E esse preço alugar não é Não é o ideal. A gente até tem alguns casos, mas são pequenos casos, eu diria, as exceções dentro da nossa plataforma hoje. E a gente só faz se uma coisa muito importante acontecer. Nós precisamos ter longevidade nessa operação, porque imagina que os teus bens estão guardados numa unidade, como de fato isso já aconteceu em outras unidades, né, aqui no Brasil. Os teus bens estão guardados numa unidade de self-storage e o proprietário do imóvel vende aquele imóvel, né, e o operador é forçado a fechar aquela unidade. Quer dizer, o transtorno que isso causa para os clientes, né, para o próprio operador, é uma situação muito constrangedora. Então, a gente acha que esse modelo de locação ele traz muitos riscos para a operação de self-storage no longo prazo. E esta é uma operação de longo prazo. As pessoas tendem a ficar cada vez mais com a sua unidade locada, né? A gente vê mesmo as unidades que a gente tem lá, que tem mais de 10 anos de operação, o prazo médio de permanência, ele continua
crescendo. Talvez crescendo hoje marginalmente, mas continua crescendo, né? Porque nós temos clientes na Fica Lapa. quanto tempo, geralmente? Hoje, a média, eu diria, era há 2 anos atrás, a média de uma pessoa física numa unidade estabilizada nossa antiga estava na casa dos 16 a 18 meses, hoje já está indo de 18 para 20 meses. A pessoa jurídica supera os 2 anos. Obrigado, Alan. E no próximo bloco vamos conversar sobre o perfil do cliente de self-storage.